E agora, o grande referencial do Guarani é que a propagação da cidade de Divinópolis, em razão do esporte ser o maior patrimônio de cultura do Brasil, né? Então, Divinópolis, por intermédio do Guarani, aliás, o Guarani sempre trabalhou levando o nome de Divinópolis, né, para todo esse nosso imenso Brasil. E é uma pena que o Guarani esteja vivendo a situação atual. Dificilmente, segundo alguns diretores já nos informaram, o Guarani vai conseguir condições de disputar o campeonato o ano que vem. Nós já estamos no final de outubro, não tem nenhuma providência tomada ainda, não tem um presidente eleito, não tem nada em andamento, então as coisas podem se complicar. Em 1994, o Guarani Esporte Clube foi campeão da 2ª Divisão de Minas Gerais. Depois da última conquista, o Guarani iniciou a sua pior fase administrativa, culminando com o rebaixamento este ano para a 2ª Divisão e a enorme dívida trabalhista que poderá deixar o time sem seu principal símbolo, o estádio Valdemar Teixeira de Faria. Leston, como ex-jogador do Guarani, como cronista esportivo, e uma pessoa que sempre esteve ligada ao Guarani Esporte Clube, como é que fica o seu sentimento, o seu coração, o amor que você tem ao Guarani Esporte Clube? Porque quando se fala de Guarani, tem todo um símbolo, tem toda uma questão de amor à nossa cidade. O Guarani está intrinsecamente ligado aos símbolos municipais. Como é que fica para você ver essa possibilidade do leilão agora às 10 horas e o Guarani Esporte Clube perder o seu estádio Valdemar Teixeira de Faria, de tantas alegrias, tantas reuniões das famílias que aconteceram ali ao longo das últimas décadas? Olha, é muito triste você ter que vir aqui ao microfone para falar de coisas negativas que estão ocorrendo com o Guarani. A gente fica realmente muito sentido, principalmente a mim, porque eu tenho o Guarani como parte muito ativa na minha vida, porque foi com a minha vinda aqui para Divinópolis que eu consegui constituir a minha família maravilhosa. Graças a Deus, há 45 anos a gente convive. E o Guarani é parte, então, dessa minha vida. E a gente que conhece o Guarani lá de dentro e vê tantas coisas erradas serem cometidas, né, para fazer com que o clube chegasse a esta situação mais uma vez, não é a primeira vez que o Guarani vai a leilão, nós ficamos sem saber como as pessoas assim usam um patrimônio tão forte da nossa cidade de uma forma que ocasione essas coisas tão negativas, né? Agora, a nossa esperança é que já de outras vezes o Guarani já esteve na iminência de perder o seu estádio, mas sempre à última hora tem aparecido uma pessoa ou alguém que consiga evitar que isso aconteça. Fica essa nossa esperança de que ainda hoje apareça alguém e esse leilão não se realize da forma que desagradável que todo mundo espera que vá acontecer. Tomara que ocorra isso, que apareça realmente alguém que ame a cidade, que ame o Guarani e consiga resolver essa situação, evitando essa penhora, porque o estádio pode ser penhorado para pagamento de dívida trabalhista. Olha, é lamentável que muitas vezes o Guarani seja usado apenas para fins políticos eleitorais. Muitas pessoas se aproveitam no Guarani, da estrutura do Guarani, do nome e a representatividade do Guarani, o símbolo que ele representa, sobretudo, e usa para fins eleitorais, não é? Agora, esperamos que essas pessoas possam abraçar o Guarani, ter esse comprometimento maior, talvez no momento em que o Guarani mais precise da sua ajuda. É lamentável também que muitas vezes a classe empresarial ajuda muito pouco. Muito pouco é aquilo que os empresários fazem pelo Guarani Esporte Clube. Talvez os empresários possam até se desculpar, dizendo que com essas administrações ruins, essas gestões ruins, compromete qualquer tipo de investimento maior para que a nossa cidade, Divinópolis, possa ter de fato um time que tenha condições de representar com dignidade a nossa cidade e o nosso povo, o centro-oeste de Minas Gerais, sobretudo. Nós vemos aí, Leston, em outras cidades do porte de Divinópolis, até cidades menores, times mais bem estruturados, com a participação maior dos empresários, com administrações sérias, com gestões organizadas, com planejamento e investimento nas categorias de base. Infelizmente, isso não acontece em Divinópolis e nós estamos aí na iminência
do leilão que acontece agora às 10 horas e o Guarani perder o seu estádio? Olha, Marcos, eu cheguei em Divinópolis em 1959, encerrei minha carreira em 1965. Durante 6 anos, nunca o Guarani deixou atrasar um dia qualquer o nosso salário. 28, 29, dia 30, o dinheiro já estava lá no Banco Nacional, nós recebíamos. O Guarani teve dirigentes, Faria Antunes, José Paitovo, teve diversos dirigentes. A gente pode cometer algum erro esquecendo algum nome brilhante que presidiu o Guarani. Esses homens trabalhavam com os pés no chão. O futebol não se pode abusar das condições financeiras para evitar esses problemas, igual está vivendo o Guarani agora. De um certo tempo para cá, o Guarani, infelizmente, o entusiasmo se apodera das pessoas que ocupam a presidência, começam a fazer gastos absurdos e depois, na hora de pagar, não tem condição. E o futebol, infelizmente, o prêmio é esse que o Guarani recebeu. Agora está, aliás, o castigo, né? Não é prêmio. O castigo que o Guarani recebeu é esse. Está aí agora na segunda divisão mais uma vez. E para voltar não é fácil, é preciso dinheiro. E esse dinheiro não é fácil conseguir, a não ser que os dirigentes realmente façam uma estrutura administrativa confiável para que os empresários possam voltar novamente a ajudar o Guarani. E nós temos o Guarani na divisão especial novamente. Olha, é preciso que aqueles políticos que sempre usaram o Guarani ao longo da história, que venham agora. Agora é a hora mais importante na história do Guarani. Que os políticos que sempre fizeram palanque eleitoral venham agora e ajudem o Guarani a sair dessa situação. A eleição para a escolha da nova diretoria está marcada para o próximo dia 19. Leston, você tem conhecimento de alguém que tenha interesse em disputar a presidência do Guarani, mesmo nessa situação? Essa é a grande dificuldade, porque aventureiros tem muitos, né? Já a gente, nessa nossa longa passagem pelo Guarani, muitas vezes aparecem os candidatos, na hora de assumir a responsabilidade eles não assumem. Às vezes são eleitos até e abandonam, deixam uma ou duas pessoas à frente do Guarani sem que essas pessoas tenham a estrutura necessária para desenvolver trabalho. E é conforme você frisou muito bem, na época de eleições aparece muita gente. Mas agora, vamos ver agora, essa situação do Guarani agora é muito difícil. Nós não temos notícia de ninguém que se candidate a ser presidente. Os nomes cogitados, eu tive a oportunidade de conversar com diversos deles, me disseram que não vão assumir. E até pela última semana não tinha ainda nenhuma pessoa disposta a assumir a presidência do Guarani. Olha, lamentável a situação. Para finalizar o nosso comentário aqui, Leston, no programa de hoje, que é um programa que pode se tornar histórico, já que o leilão está previsto para as 10 horas, logo mais no JB Palace Hotel, quando o estádio do Guarani está sendo dado como penhora para pagamento de dívidas trabalhistas. Um time sem o seu estádio está relegado a uma situação até de inexistência, porque não há como administrar um clube que precisa revelar jogadores, que precisa ter investimentos em categorias de base, mas que não tem estádio. Eu desconheço na face da terra um time que tenha sucesso, que tenha projeção, que tenha organização, sem que tenha o seu próprio estádio. E Divinópolis, infelizmente, está correndo o risco de que isso aconteça com o nosso glorioso Guarani, de tantas conquistas, de tantos jogos memoráveis, muitos dos quais tiveram Leston Isaías dentro das 4 linhas, participando, defendendo a nossa cidade, defendendo o nosso time dentro de campo. Agora, para finalizar o programa de hoje, que traz essa reflexão, eu quero acreditar que vai haver uma sensibilização por parte da Prefeitura, o nosso prefeito, que a esta hora, e o nosso vice-prefeito exercem um papel muito importante, os nossos deputados também da mesma forma, os vereadores, as nossas autoridades voltadas na área do esporte. Eu tenho certeza que os empresários que ajudaram, porque há empresários que realmente ajudaram com vontade, reconhecendo que o Guarani representa para a nossa cidade. Há empresários, sim, que fizeram isto. Outros vieram e ajudaram apenas de forma para se livrar de uma cobrança, para se livrar de uma situação que foi colocada pontualmente. Eles ajudaram, assim, sem maiores interesses no clube e na cidade. Mas muitos empresários sérios
ajudaram sim, Leston, a gente faz justiça às empresas que sempre estiveram com o Guarani, ajudando de forma significativa para o crescimento, para que o Guarani pudesse então cumprir os seus compromissos, que foram muitos ao longo da história, nos campeonatos, nos jogos disputados. Mas eu quero acreditar que esses empresários virão agora novamente, o seu prefeito municipal, o seu vice-prefeito também virão neste momento agora, os nossos deputados, os vereadores, enfim, a cidade inteira se mobilizando para que essa situação seja resolvida, já que o leilão está marcado às 10 horas da manhã, e nós possamos então ter a garantia de que, conforme você bem disse, Leston, em outras ocasiões também aconteceu isto. O estádio foi colocado como penhor, não é? Para garantir o pagamento das dívidas trabalhistas, mas o acordo foi feito na justiça e livrou-se então o estádio do Guarani a ter que ir para o leilão. O leilão é às 10 horas e eu creio que até lá muita coisa pode acontecer, Leston. Pode, pois é. E a nossa esperança é que o próximo presidente do Guarani seja também uma pessoa que realmente administre o Guarani de acordo com as suas possibilidades, sem grandes sonhos, porque o futebol, a administração financeira do futebol, hoje em dia é muito séria. E a partir do momento em que não há seriedade, o dinheiro deixa de aparecer. Ok. Leston, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, bom dia, muito obrigado. Pode ser.